Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há dias estava a ler um livro sobre virtudes, de Juan Luís Lorda. Tive a sorte de o ter como professor na universidade. E encontrei uma passagem curiosa em que relaciona a prudência com a oração. E até a virtude da prudência com a própria maturidade e com a língua. É muito curioso. Tudo pelo espaço que se dá à oração. Começava, claro, por definir a prudência como uma virtude da inteligência, quando tem de decidir. Em última análise, é o hábito de decidir bem. E vai explicando as várias características da prudência, como consegui-la, as 4 fases de decisão, pedir conselho, etc. E às tantas tem um apartado que diz a língua e a imprudência. Ele próprio reconhece. À primeira vista, parece que isto não tem muito que ver. Mas um dos sinais mais claros de que uma pessoa é imprudente é não saber calar-se. Ou numa expressão idiomática que fala pelos cotovelos. São pessoas que falam demais, não só por nervosismo, mas porque parecem incapazes de guardar as coisas para si. Precisam de dizer sempre o que lhes passa pela cabeça, de opinar sobre tudo, de intervir em tudo. E como não são capazes de se calar, não sabem guardar segredo. Geralmente isso acontece por falta de maturidade. Logo a seguir vai apresentar a causa, segundo ele, desta imprudência, até desta imaturidade, sim. Se pensar um pouco, descobre-se porque é que certas pessoas não conseguem ser prudentes. Falta-lhes o remanso interior. O espaço em que as coisas, como as águas, serenam. Trata-se do espaço de intimidade em que nos podemos recolher interiormente e meditar dentro de nós, falando connosco mesmos. Esse espaço é o espaço da sabedoria. As pessoas maduras têm-no, porque se podem recolher em si mesmas e estão habituadas a fazê-lo, pensam de si para si. As pessoas imaturas não o têm. É como se não tivessem onde se meter, onde pôr as coisas para amadurecerem. E então ficam pela superfície e dizem tudo o que lhes passa pela cabeça. Vai continuar, vai falar até a propósito dessa paz, dessa serenidade que se vê nas pessoas que fazem oração, nas pessoas que param, que pensam, que ponderam as coisas. Porque conseguem pensar, porque há silêncio, há serenidade, há oração. E nós aqui estamos, Senhor, nestes 10 minutos, a tentar parar um pouco, a serenar os pensamentos, a tentar dar espaço para que Tu, Senhor, nos fales, para ponderar os nossos acontecimentos. Fazemo-lo habitualmente e fazemo-lo porque sabemos que isso nos faz bem. Procuramos parar, procuramos até recorrer a estes 10 minutos e às vezes até paramos os 10 minutos com Jesus, carregamos no pause porque Tu nos falas, porque queremos falar contigo sobre alguma coisa que nos tocou. E notamos quando não damos este espaço, quando não paramos, quando não há silêncio na nossa vida, silêncio interior. Lembrei-me disto, porque hoje celebramos a festa de 3 irmãos. 3 irmãos especiais, porque são conhecidos como amigos de Jesus. 3 irmãos que Deus Nosso Senhor procura, que Tu, Senhor, procuraste a companhia, de quem procuraste a companhia. E é Lázaro, Maria e Marta. Lázaro, por quem Jesus chorou. Marta, que tinha aquela à vontade com Jesus, aquele conseguir dizer-lhe tudo na cara, nos olhos, o que tinha no coração. E Maria, tão conhecida por sentar-se a seus pés, por escutá-lo, por ouvir o Senhor.
Um dos evangelhos propostos é precisamente essa célebre cena entre Marta e Maria. Marta está a servir e Maria, pois, acaba por estar ali sentada. Talvez começasse por levar uns aperitivos, imagino eu, e ficou ali, sentada aos pés de Jesus. E Marta tenta chamá-la e ela não vai, está presa das palavras do Senhor. E Jesus não a liberta. Quer servir-se daquele episódio. Aliás, Marta ralha com Jesus para que a deixe Maria, para que a mande ajudar. Não te importa que ela me deixe aqui sozinha? E Jesus serve-se disso para chamar a atenção para esta primazia da oração. É a melhor parte, é tão importante. Mas o outro evangelho que se propõe é precisamente um diálogo entre Marta e Jesus, e é um diálogo posterior a este outro episódio, porque é depois da morte de Lázaro. Naquele tempo, muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte do irmão. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se eu tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Pensava logo neste início, este ir ter com Jesus, ouvir dizer que Jesus estava a chegar. No fundo, pensei que é isso que é o dedicar tempo à oração, o dedicar um tempo a um silêncio, fazer silêncio, recolher-se em silêncio, parar. É, no fundo, sair ao encontro de Jesus, como Marta, quando ouve dizer que Jesus está a chegar e quando nós nos damos conta de que o Senhor está a chegar porque programámos assim no nosso dia, porque é a altura de fazer oração. Jesus está a chegar e nós vamos ao seu encontro fazendo o quê? Recolhendo-nos, fazendo silêncio, procurando uma capela, procurando o silêncio do nosso quarto ou do nosso carro ou da cozinha até, quando estamos se calhar é a altura, é o possível para poder ouvir estes 10 minutos com Jesus, mas recolhemos-nos, tentamos pôr-nos em silêncio. Que faz Marta, que lhe diz o que tem no coração. Se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Como terá sido a sua voz? O ritmo com que o disse? O seu olhar? A primeira frase é uma queixa, uma repreensão, mas a segunda é já um ato de fé. Aliás, um pedido cheio de esperança, como que uma sugestão, uma forma de, também, me parece a mim, de suavizar aquilo que acabou de dizer. Lançou-lhe à cara uma queixa. Mas depois, eu sei que tudo aquilo que pedires ao Senhor, Ele te concederá. É de uma riqueza impressionante. É oração, é diálogo com Jesus. É assim a tua oração, a minha? Falas com Ele daquilo que tens no coração, aquilo que sentes, aquilo que te fez sofrer, aquilo que te desanima ou que te frustrou. Marta tinha mandado chamar Jesus, tinham avisado da doença do seu irmão, tinha visto voltar o emissário, mas Jesus ficou lá, demorou e podia ter vindo. Por que não veio? Curou tanta gente, porque não quis curar o seu amigo. Teriam sido dias de muitos porquês, dias de dor pela morte do irmão, mas acrescidos por esta incompreensão. Por que não veio? E é o primeiro que lhe lança a cara.
talvez um pouco magoada ao início, mas algo deve ter visto no rosto de Jesus. Amor, dor pela morte de Lázaro, compreensão pela sua dor e a da sua irmã. E compreende, é o mesmo Jesus, é Ele. Não entende, é verdade. Não sabe porque é que atua daquela maneira, mas reconhece o Jesus de sempre. E ali, falar com Ele, abrir-lhe o coração, sentir esse olhar sobre ela, faz com que possa continuar logo a seguir dessa forma tão diferente. Mas sei, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Pois pedimos nós também ao Senhor que nos ajude a fazer oração assim dessa maneira. O Papa há um ano pedia-nos para dedicarmos tempo à oração. Peço-vos a graça de aprender a parar. E dizia-nos que pedíssemos isso ao Senhor. Concede-me a graça de escutar atentamente a tua voz. Fazemo-lo hoje através de Maria Santíssima, Mestra de Oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada. São José, meu Pai Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.